Eu não sei se a gente falou, acho que a gente não falou, a minha memória não anda bem, mas a gente não falou. Eu sei como é que é. Do caso do Drauzio Varela, que na semana retrasada fez uma matéria, né, num presídio masculino, entrevistando trans. Isso, né, trans que não recebiam visitas e tal. Exatamente. A gente até falou, mas não da repercussão que deu no final de semana, né? Sobre o caso, né? O plot twist que rolou, porque... Aí foi se investigar os crimes, né? Sim, a ficha, né? A ficha corrida da trans. Ficou bem complicado. E aí descobriu-se que ela tem um crime hediondo na conta, né? Bem ruim o crime, enfim, matou uma criança. E aí hoje teve um pronunciamento oficial por parte dela, através do seu advogado, dizendo que em momento algum, quando ela foi entrevistada, ela foi perguntada, né, pelos seus crimes e tal. Ah, é verdade. Só que, pô, eu acredito, penso eu, que devesse haver esse cuidado um pouco antes, né? Um pouco, uma pré-produção para entender lá, tá, vamos entrevistar a fulana, vamos. O que ela fez? Acho que a produção falhou. Apesar do Drauzio ter divulgado uma nota ontem, né, falando que nota ele é médico, que ele não vai dentro dos casos, que ele não é juiz, que ele é médico, que ele não vai dentro dos casos, pra saber que ele trabalha com isso há muito tempo, né? Sim. Ele trabalha dentro de presídios há muito tempo. Imagino que a gente o conhece lá. Por isso. Exatamente. E tem a figura dele no Carandiru, inclusive, né? E aí ele divulgou essa nota, mas sim, parece que houve uma falha na pré-produção, né? Sim. Mas, a imagem do Drauzio acabou ficando arranhada, mas ele não perde credibilidade. Eu acho que ele nem perde? Um pouco, nem um pouco. Não, porque ele também não tinha essa informação. Ele não tinha informação também, pela falha, né? A suposta falha da produção. Eu vou mais por isso, assim. Pra mim, o erro jornalístico não é nem a escolha da personagem, de alguma forma, assim. O problema é como a matéria é montada e editada e o que é selecionado da fala dessa personagem. Porque se essa personagem entrasse na matéria e falasse que é difícil viver na prisão, por exemplo, né, poderia ser difícil pelo crime que ela cometeu, por exemplo, né, que ninguém aceita o crime. Deixa eu falar o crime que ela cometeu. Sim. O crime que ela cometeu é um assassinato, estupro seguido de assassinato e ocultação de cadáver de uma criança de 9 anos de idade. De um menino de 9 anos. Ela hoje é Suzy, na época era um Rafael. Esse é o crime, né? E aí o seguinte, só que a matéria, pra mim, aí que tá o erro, a matéria nos leva a sentir uma... pena. Uma compaixão. Uma compaixão porque a fala dela é que ela não recebe visita há 8 anos. Aí o seguinte... gera muita discussão. O que tá acontecendo na matéria? A matéria tá mostrando pra gente o quão difícil é a vida de trans em cadeia, né? Isso. E é tão difícil que nem visita se recebe por ser trans. Isso. Só que, sabendo do crime, eu não posso afirmar que essa pessoa não recebe visita por ser trans. Exato. Talvez essa pessoa não receba visita por ter matado, estuprado e ocultado o corpo de uma criança de 9 anos de idade. Esse é o erro jornalístico. E por ter trabalhado em TV, eu entendo o jogo da matéria de isso não ter chegado no Drauzio. Né? Pra mim, o erro, como disse o Porã, do comunicado do Drauzio Varela é que ele tá certo, ele não é juiz. Ele é médico, mas ele não estava numa consulta médica. Ele estava numa reportagem de TV. Como um comunicador, assim, mas acho que tem um outro elemento. Só uma perguntinha ali pro Poder, que fez muito mais TV que todos aqui, né? Porque fez o Patrola durante... Não é a mesma coisa, mas tem sim, a TV tem que ter um desfecho, a matéria. Além disso, Poder, quando tu ia entrevistar alguém que a produção te, entre aspas, pifava, deixava tudo pronto pra te lá fazer... momentos antes da entrevista, tu não trocava uma ideia com a pessoa em off? Que assim, Duda, eu juro, assim, primeiro assim, eu acho que o Dr. Drauzio realmente, pra ele, não interessa porque assim, cara, pensa comigo. Ele tem um trabalho exemplar em prisões. Sim, ele é praticamente uma unanimidade. Todas as pessoas que ele... 99% das pessoas que ele tratou em prisões como médico. Sim, que ele lidou são pessoas que cometeram algum tipo de crime. Claro. Alguns foram condenados. Outras não. Beleza, só que é o seguinte, por que a gente conheceu o Dr. Drauzio Varela? Porque o livro dele, Carandiru, que ele escreveu pós o massacre do Carandiru, que aliás... o filme foi inspirado nos contextos dele. Ele pegava as consultas onde ele conhecia os apenados, e aí transformou isso em crônicas de um livro que virou best-seller, que depois até virou filme do Hector Babenco. Né? É assim que a gente conhece ele. O Fantástico contrata ele por causa disso. Ele segue a vida dele literária em cima da prisão. Ele tem um livro chamado Carcereiros, que ele fala só a história de carcereiros. Tem um outro livro que é
eu não lembro, que é só sobre presas, né? Então, o papel dele no Fantástico é levar esse Drauzio Varela, o cara que conhece a prisão por dentro, sabe, as agruras que tem ali dentro, mas beleza. Mas ele passou a ser um comunicador. Só que eu tenho certeza que ele não... Sim, aí quando ele tá fazendo reportagem, ele é, no mínimo, um comunicador. Só que eu tenho certeza que não é preocupação pro Drauzio essa, e talvez a gente não tem toda a entrevista do Drauzio. A bruta, né? A bruta com essa pessoa, né? Se a advogada disse que ele não perguntou, é porque isso não interessava. Porque eu acho que a produção do Fantástico chegou pro Drauzio e falou assim: Drauzio, olha só, essa aqui é a Suzy, ela era a Rafael, ela tá presa há tantos anos, e a gente conseguiu descobrir numa pré-entrevista com ela que ela não recebe visita há 8 anos. E aí foi por aí a pra matéria, isso é um baita personagem, né? Então, assim, eu tô ali mostrando o quão difícil é essa... Porque tinha também uma discussão seguinte, a pessoa trocou de sexo ou travesti, ela não se sente mais homem, e ela tá presa com homens. Sim, tem. Mas assim, cara, pra mim a nota foi frágil, a nota do Fantástico... Nota do Drauzio, tu achou frágil? Frágil, porque ele não foi médico, né? Ele não tava numa consulta médica. Ele não tava com problema médico. Ele colocou como a ética médica de tipo, não importa o crime, eu preciso... Mas quando está numa consulta, sim. Agora, numa matéria de TV que quer criar um ponto de vista e que a edição nos leva a... Porque assim, pensa comigo. Se no começo da matéria fala assim... Ela cometeu esse crime. Suzy, antes Rafael, estuprou um menino de 9 anos, o assassinou ou enterrou, e uma hora depois foi perguntar pros pais onde estava o menino. Ainda tem esse desfecho, né? Não existiria a matéria. Não tem mais compaixão. Não, acaba com tem um outro elemento que é o elemento que fez com que essa matéria viralizasse, que além de toda a história, que é o abraço do Drauzio Varela, que o Drauzio abraça, ela tá há 8 anos sem receber visita. Porque ele deve ter sentido compaixão também. Exatamente, aí ele abraça, e aí aquilo também é um elemento que faz essa matéria viralizar. Mas ele sabia do crime dela? Ele não sabe. Ele na nota diz que não, né? Diz que não. Na nota diz que não, e eu acredito no Drauzio Varela. Então ele fez como todos nós, né? Quando a gente viu a matéria. Ele fez como todos nós. Nós abraçamos a pessoa, e aí só depois nós viemos a descobrir que a pessoa cometeu o que cometeu. Mas, Feder, a minha pergunta pro Potter foi aí, quando ele fazia matérias pro Patrola, e todo mundo aqui teve uma oportunidade de fazer alguma coisa com TV, se tu fosse entrevistar alguém, antes tu trocava uma ideia off. Eu tenho certeza. Cara, mas o que tu cometeu? Tu tá aqui por quê? Mas nós estamos. A gente tá confiando no Drauzio, né? Não, nós não estamos confiando, nós estamos achando que deve ter havido um papo ou que deveria ter havido um papo, porque a gente nem sabe qual é a circunstância. Ou a produção ocultou esse elemento sabendo do que tinha acontecido. Eu acho que a produção não sabe mesmo, sabe, cara? Pra mim, esse é o erro. Esse é o erro, porque o erro é aquela personagem estar ali vamos lá, aconteceram todas as entrevistas, vou montar a matéria. Sentei na frente de um computador, os guris do vídeo que sabem disso. Eles vão escolher os elementos pra melhor contar a história, que é como é difícil ser trans e prisão no Brasil. A matéria é essa. Sim. Isso. Essa é a pauta. Aí tem, do ser humano. Exatamente, tem um cara que tem uma vida médica ilibada, blá blá blá, e aí ele tá entrevistando um trans que diz que não recebe visita, ele vai lá. Cara, o pós disso foi o seguinte: crianças, e essa pessoa é uma pedófila, carta, né, pra as professoras pediram para as crianças escrever desenho e mandar pra penado. Sim, teve vaquinha pra ela. Vaquinha que chegou a somar 8 mil reais. Pra ela, teve um monte Comoveu o país. Exatamente. Comoveu o país. Porque, sério, isso aí é de uma grandeza gigantesca. O cara vai ali, se sente incomodado. Ele rompe uma barreira que tem que ter no jornalismo, cara, né? Que loucura, velho. Só que... E como é que chegaram nela, no coletivo jurídico queria ajudar ela. E começou a rever o caso todo pra saber se tinha algum tipo de falha. Pra poder libertar ela. E na falha, na revisão. Na revisão do caso, os caras olharam, olha não só. Tem como. E daí trouxeram à tona o chamado criminais. No foco geral criminais, pra mostrar como tem gente que está presa e que simplesmente, além de estar cumprido a pena, é abandonada por todo mundo, pelas pessoas. Essa era a matéria. Agora, quem eu mais queria ouvir nessa parada toda aí, desculpa, Cris, é a produção. Sim, queria ouvir a produção do programa. Queria entender que o cara que foi lá e fechou a matéria. O Fantástico, ontem, ele abraça a nota do Drauzio. A nota do Drauzio. Ele se... Talvez internamente o bicho tá pegando. Sim, mas agora, publicamente, abraçou a nota. Faltou o setor de vai dar merda.
Faltou. Não, mas eu acho que tem um outro elemento aí. Acho que aí é editor sênior, assim. Não, exatamente. Passou, essa visão. Cara, tem um outro elemento aí que tem a ver com o que o Duda falou, de quando tu vai fazer uma matéria, tu troca ideia cara, e tal. E quando tu vai fazer, quando a gente vai fazer, cara, Planeta Atlântida, a gente checa as informações. A gente vê que a produção mandou um conteúdo e a gente vai procurar mais. Não é. Mas uma coisa é tu checar se a Anitta tá com 3 músicas no topo da parada, outra coisa é tu perguntar pra pessoa ali, vem cá, o que tu fez? Mas não é isso, mas o próprio Drauzio poderia ter dito pra produção, é que talvez por não ter essa... É que a gente não sabe, né, por a velocidade jornalista. Ou se foi assim, Drauzio, tem que fazer essa matéria. Amanhã, nós vamos gravar aquela matéria do Fantástico, desce às 7 horas que os guris vão passar pra te pegar. Isso, o Drauzio chega lá às 7h15. Amanhã o Rafa dos Vídeos tá aí, amanhã vai. Sabe que eu fico triste? Eu fico triste com o em volta disso, assim, porque, tipo assim, como as pessoas gostam de destruir outras pessoas, né? Tudo bem que a pauta criou, a pauta foi editada de uma maneira errada, sim. A personagem foi mal usada ali, sabe? Porque a personagem, ela não tá, porque assim, a personagem não tá recebendo visita, rapaziada, porque ela cometeu algo hediondo, algo horroroso. Algo que não tem tamanho de tanta crueldade. É o pior dos crimes. Né? Tipo assim, ela de novo, ela estuprou, assassinou e enterrou uma criança de 9 anos de idade. Aí depois da matéria, a Globo transforma ela numa espécie de... Uma vítima da sociedade. Mártir. Só que ela tá ali pagando. O sistema penal brasileiro encarcerou esse cidadão porque ele merece, ele tem mais... Se ele tá contando 8 anos, ele tem mais 28 pra ficar lá. Porque se criam essa compaixão com o presidiário que está lá porque cometeu um crime. Então acho que essa compaixão tem que ser num asilo, que tem um velho que tá abandonado, que também não recebe família, que também não recebe visita. Que o sistema prisional brasileiro, ele é um lixo, né? Ele não recupera ninguém, ele piora a vida de quem tá aqui fora, né? Porque ele é entregue ao crime, né? Tipo assim, tu entrou ali porque tu roubou um celular pra levar pra casa, sei lá o quê. Aí tu já tá lá, tu chega os caras encostam e te, ô meu, tu vai ter que fazer Vamos entrar com nós. Não, mas aqui, não é lá fora. Tu tem dois primos, né? O problema prisional brasileiro não é como o Carandiru, foi implodido, terminou o problema, né? O problema prisional brasileiro, ele não tá dentro do presídio, ele tá dentro do presídio, ele tá na sociedade, ele tá no entre e sai do presídio, um troço muito, muito maior, né, cara? O massacre do Carandiru, que muitas pessoas chegaram e falaram assim, é isso mesmo. Era tudo preso. Pode ter desencadeado não é pode. Coisas. Sabe o que nasceu? PCC. O PCC. É isso aí. A maior empresa brasileira do crime, que mata, trafica, faz o que tu quiser. Não tem nenhuma lei, a lei é dela. Administra a violência aqui fora, né? E aí sabe o que foi? Foi uma união de presos, internos, obviamente presos, né? Pra comandar o crime lá de dentro e se proteger dentro das prisões. Foi ali que nós... Vamos se ajudar, eles pensaram. Assassinaram 11 pessoas e criaram o PCC. Dentro do próprio Carandiru, como a história conta, tinha ladrão de galinha, né? Sim, cara, isso é que também, ao mesmo tempo que tem essa questão dos absurdos de presos pelos crimes, assim como o dessa Suzy, existem pessoas que estão presos lá que eu acho, cara, cometeu o crime, beleza, vai ter que pagar mas realmente tem gente que paga por um crime totalmente incomparável, paga da mesma forma. E sabe qual que é o mais triste? Tem que pagar igual, não interessa, cometeu um que tem que pagar igual, mas tem gente que não chegou nem 10% do crime de outro e paga da mesma forma. Tem uma... como é que os trans e travestis na sociedade brasileira, eles são jogados... Não resta quase nada... Não resta quase nada na vida deles do que ou se prostituir ou ir pra algum... Porque tem preconceito pra conseguir... E além de ser alguém preso num corpo que não acha que é o seu, né? Então é muito ruim. É ruim ser travesti livre. Bons ouvidos. Eu tô falando que a sociedade trata assim, né? Tem preconceito, mas beleza. Aí tem uma matéria que tem um pensamento que é interessante. Cunho. Que é interessante. Claro, que tenta tipo humanizar assim, a situação, vamos mostrar, né, o quão difícil também é lá dentro. E aí um erro com dolo ou sem dolo joga por baixo, joga no lixo a matéria. Acabou. E lembrando que um ser humano, independente do seu gênero e da sua escolha pela troca de gênero, ele é capaz de fazer isso. Esse Rafael, ele não fez isso porque ele é trans. Ele fez, e nem era na época, né? E ele fez isso porque ele é um ser humano ruim. Ele fez isso porque ele é um cara que não presta, entendeu? Ele cometeu um erro imperdoável, né, cara? Fetter, tem perdão, não tem negociação pra esse crime. Não tem. Mas é que não tem, velho. Não tem, entendeu? Não teve.
Não teve negociação. Ele foi preso. Exato. E tá vivo por sorte, né? Porque... exatamente. Só pra falar uma incrível coincidência. Quando saiu toda a matéria e toda aquela coisa do abraço, eu fiquei comovido, vi a matéria, vi no Twitter, todos lembra? Ficamos. Dr. Drauzio pra presidente. O entrevistei um dia após. Um dia após, né? Assim, porque uma grande pessoa, vai lá e conta a história, beleza, tudo certo. Aí nós fomos gravar, eu, o Marcão e o Escola, um podcast aqui da Atlântica chamado Era Uma Vez no Oeste. E aí, no Era Uma Vez no Oeste, eu pergunto com muito cuidado, porque eu sei o quão pesado essa coisa da sociedade com os trans e travestis. Eu pergunto assim, sabe que eu achei estranho na matéria? Verdade. E tudo que cerca não tem o crime. E eu não achei estranho por ser travesti. Eu achei estranho porque ela fala que há 8 anos ela não recebe visita. Eu falei assim, mas já tá preso há 8 anos, E o Escola especulou, né? Ele falou assim, olha, pelo tempo deve ser algo muito, mas muito ruim de lesão no mínimo. E aí, assim, o que eu pensei? Que podia ser pelo tempo que tava preso. Que podia ser um crime passional. Podia ser um crime passional, sabe? Tipo assim, mas beleza, aí passou. Gravamos, tá lá no podcast, né? Gravamos e seguiu a vida, assim. E aí, nesse final de semana, eu dou de cara com isso aí, eu falei assim, nossa senhora. E foi cobrado, né, no Twitter. No fim do dia acontece que virou uma disputa política, né? Virou um bate-boca político. Sempre vira. Porque, Feta, sabe o que acontece? A gente... O que acontece hoje no Brasil? A pessoa tem uma ideológica, desculpa, não é nem política, é ideológica. Boa, melhor. A pessoa tem uma ideologia e tu consegue encaixar tudo na tua ideologia. Sim. Sabe? Sim. Tudo é ou esquerda ou é direita. Como te convém, né? Não, e tu consegue, pode pegar um fato e vai ali amassar coube ali. Certo? Por exemplo, assim, teve uma boa provocação que eu achei interessante, que era a seguinte, tá? Existe uma... As pessoas começaram... Vou ser bem ralo. As pessoas de direita começaram a destruir o Drauzio Varela. Não sabe como é feita uma matéria, sabe que sim, pode ter sido um erro. Não tem a condição de falar que se o Drauzio soubesse dos crimes, ele gravaria, talvez ele não gravasse, por ser uma matéria de TV. Tratar, receber no consultório, faria, obviamente. Sim, agora, gravar uma matéria da cabeça, cara, talvez seja um personagem que não seja tão interessante pra gente editar e mostrar o porquê que ela não recebe visita. Beleza, tudo isso não aí. Pra história, e a direita quis destruir um ser humano como o Drauzio Varela, que só faz coisa boa pra sociedade. Tem um erro aqui, que talvez ele não tenha participado, beleza. Aí eu vou fazer uma outra pergunta pra essas pessoas que estão protegendo, e para as pessoas de direita e as pessoas de esquerda. Faz de conta que a matéria em 1989, o Drauzio vai para uma prisão, o Fantástico tá junto com ele vai lá e abraça um trans, porque não recebe visita desde 81. Aí, como é que é? Um coletivo de criminal vai atrás pra saber, mas quem é esse trans, cara, que tá sofrendo? Vamos lá ver se a gente consegue daqui a pouco ajudar juridicamente pra tirar ele de lá. Descobre, sabe o que ele é? Ele é um torturador da ditadura militar. Ele coloca rato dentro de vagina de mulher, ele esquenta ferro e coloca dentro de uretra de pênis de homem, ele pendura, ele é tudo isso aí, certo? E o Dr. Drauzio abraçou ele, aconteceu todas as mesmas coisas. Como é que hoje estaria? A mesma coisa, só que ao contrário. As pessoas de esquerda destruindo o Drauzio Varela, né? Não achando humanidade naquilo, porque é uma coisa de Jesus Cristo, né? Né? Claro, como é que ele não sabia? Como é que o Fantástico sabia? E as pessoas de direita achando frestas. Assim, se você é uma pessoa de esquerda e direita e não pensa assim, sinta-se abraçado por mim. Entendeu? Eu tô falando pros exageros, eu tô falando os radicais. Sabe, né? Exatamente. Aí, cara, seria outro. É isso que eu fico triste, porque não se discute uma questão como essa, que é um baita assunto, Feta. Obrigado por trazer de uma maneira complexa como ele é. É difícil. Ele não é simples, cara. Mas o Padre, assim, desculpa tem uma. Desculpa, Duda, desculpa. Só pra não perder o gancho aqui, tem uma manifestação da audiência no meu Instagram e deve estar no do Pretinho, no de vocês também. Um ouvinte pedindo pra gente falar da família, mas falem da família. Aí eu não entendi muito bem a colocação dele. A família da criança. Qual a família da criança ou a família do apenado? Né? A família da criança, cara, o que a gente vai falar sobre a família da criança? Que dor é essa, cara? Quando é que essa dor vai acabar? Não vai acabar nunca essa dor. É o tamanho do erro da produção do Fantástico. Mas porque essa família estava em casa, essa família perdeu um garoto de 9 anos de idade, há um tempo com essa gaveta fechada, imaginando a família assistindo a reportagem. Não é o abraço, é tudo que cerca depois ali. Nossa, tipo assim, porque não foi falado. Né, mas o Pater, assim, com tudo que nós falamos, assim, desculpa ao Dr. Drauzio, que é um ser humano, sim. Sim, a gente já falou, é praticamente uma unanimidade brasileira. Eu duvido muito forte, mas, cara, eu não consigo acreditar
que em nenhum momento ele sabia do crime da pessoa que ele estava entrevistando. Não, eu acredito que ele não sabia. Cara, ele não sabia. Ele não sabia. Se ele soubesse, ele não faria a matéria. Acredito que ele não fizesse a matéria. Sabe por que ele não sabia, Duda? Foi o vacilo dele também de não perguntar. Ele tá 30 anos trabalhando com isso sem perguntar isso. Ele não pergunta e ele fala sobre isso. Porque se ele for perguntar, ele vai parar de atender. Isso, ele fala sobre isso na nota, que pela profissão dele, do exercício da medicina, ele não pergunta, ele não julga, porque aí ele não consegue exercer a medicina. Mas aí tá é que eu tô pensando na cabeça do jornalista. Que não, só que ele estava sendo jornalista. Ali ele estava sendo jornalista. Que é o que o Potter coloca. Naquele momento ele tá sendo um comunicador, um jornalista, ele tá contando uma história, ele não tá fazendo um atendimento médico. Então aí há uma falha, né? E certamente uma falha. Entendimento e com uma produção, deixa comigo, Duda. E com uma produção. Vai estourar. Uma produção falha, que falhou. Isso, uma produção que falhou e falhou feio, né? Falhou muito feio. E eu acho que tem um outro elemento no meio... O Duda quer encerrar, Porazinho. O Duda quer encerrar pra fazer o show do intervalo. Ele tá preocupado. Eu me sinto à vontade, Duda. Fica tranquilo. Não, eu tô quieto, não falo mais. Eu acho que só assim... me manda aí que eu... A gente consegue elevar o nosso pensamento acima da polarização direita e esquerda, né? Quando tem esses momentos super-humanos, assim. O que aconteceu? O Drauzio foi ali e humanizou uma situação. Ele falou de uma situação que é séria, que acontece... Só que aí tem essa outra história que aparece depois, né? E aí a briga, ela volta potencializada, exatamente, né? Exatamente. Só que é o contrário, né? Cara, os outros lados, exato. Né? É um privilégio a gente poder abordar assim, dessa forma tão como é que eu vou usar? Qual adjetivo que eu vou usar para dizer qual é a forma? Mas enfim, de uma forma aberta, escancarada, verdadeira e com o coração, com a responsabilidade do jornalismo, ok, mas com o coração aberto para falar de um assunto que ele é complexo demais, né, cara? Verdade. E então a gente pede desculpas para nossa audiência, mas a gente tinha que falar sobre isso, não tem como não falar, tá em tudo que é portal de notícia e tá todo mundo falando sobre isso, o Pretinho não podia se eximir de falar sobre isso.